para estar com a gente nessa festa. Acharam Ezequiel de número 47? Amém? Vamos ficar em pé. Veja se tem alguém sem Bíblia perto de você. Abre a Bíblia perto dela, para que ela possa acompanhar a palavra de Deus. Irmãos, esse trecho é um trecho conhecido, mas é o trecho-chave da nossa caminhada. E provavelmente eu só vou usar ele hoje, talvez em outro dia, não sei, vamos ver o que o Senhor vai fazer. Mas eu queria trazer para você uma revelação, porque hoje a direção que o Senhor me deu para cura, é uma cura muito diferente daquelas que você já imaginou. Eu sei que nós vamos ter momentos aqui de cura de vícios, nós vamos ter momentos de cura física, nós vamos ter momentos aqui de curas de lembrança, nós vamos ter vários momentos. Mas tudo começa com a ministração de hoje. E eu preciso que você abra o seu coração para Deus, não para mim. Eu vim para cá com o meu coração aberto. Eu vim para cá e eu falei para minha esposa hoje durante o dia, eu falei assim, está faltando alguma coisa no que Deus quer que eu fale. E durante o dia, o Senhor foi acrescentando, e eu queria que você recebesse. Ezequiel 47 é um trecho conhecido, mas eu vou ficar numa parte que você, com certeza, você ainda não, quem sabe, não meditou ainda. Diz assim a palavra de Deus: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem as águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá, porque onde quer que passe esse rio, por onde quer que passe esse rio. Até aqui, até o versículo 9. Amém? Pode se assentar, por favor. Eu quero começar essa campanha com o texto aqui de Ezequiel capítulo 47. Mas quero trazer uma revelação para você. Deixa eu explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Ezequiel, ele está sendo transportado para ver o templo, e nós estamos no final do livro de Ezequiel. E ele entra então no templo, e ele vê o templo. O templo é uma construção muito grande nessa época, o templo que ele está vendo, o templo da época de Salomão. E então ele vê as águas saindo do templo, debaixo do altar. As águas estão saindo de onde? Debaixo do altar. E elas passam pelas portas, e aí das portas ela vai descendo até o mar morto. Deixa eu explicar um pouquinho essa caminhada das águas, para você poder entender o que Deus está querendo nos revelar. Porque Ezequiel viu as águas, e ele vê uma coisa tremenda acontecendo ali. Ele vê que essas águas que saíam da porta, do limiar da porta, passavam
o limiar é embaixo da porta, passava por baixo da porta, essa água que ele olhou, essa água, ele pisou na água, e essa água tinha mais ou menos uma espessura de água, assim, de uns 10 centímetros, 7 centímetros, altura do tornozelo, por 1000 côvados. 1000 côvados é aproximadamente 500 metros. Então você imagine a porta, imagine uma porta, a água saindo, ele pisa nessa água, e essa água agora tem 500 metros de comprimento, para cá e para lá, e 10 de altura. Ele continua vendo, e essas águas sobem o suficiente para chegar agora nos lombos. Mais 1000 côvados, mais 500 metros para lá, mais 500 metros para cá. E as águas continuam subindo. Mais 500 metros para lá, mais 500, 500 e 500. E as águas sobem. 4 vezes as águas sobem. Até que chega uma hora que vira um rio. Essas águas que saíam do trono viraram um rio. A gente não tem a ideia, a dimensão do que está acontecendo aqui no Brasil, mas para você eu vou tentar fazer você imaginar o que está acontecendo. Quem aqui já foi para a praia? Quem aqui já foi para Santos? Já foi para a praia de Santos? Né? Se fosse Minas Gerais, aqui nós íamos falar que fomos para o Espírito Santo, né? Mas como nós fomos paulistas, nós vamos para a praia de Santos. Quando você desce a Serra do Mar, só para você ter uma ideia, a Serra do Mar, São Paulo está 700 metros acima do nível do mar. Então imagine o nível do mar aqui, ó. Aqui está o mar, São Paulo está aqui, ó, 700 metros acima do nível do mar. O Mar Morto, da onde vai chegar as águas, ele está 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais fundo da terra. 400 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém, de onde está saindo essas águas, está aproximadamente 50 metros acima da capital de São Paulo. Então, é 750 metros do nível do mar. Então, você tem que começar a imaginar esse rio que está se formando, e ele está descendo em direção ao Mar Morto. Você sabe que quanto maior a inclinação, mais rápido a água vai, certo? Amém? Então, você tem que começar a enxergar o que está acontecendo. Porque lendo as Escrituras, parece que está saindo um rio, e esse rio está descendo calmamente, calmo, manso e tranquilo para o Mar Morto. Mas você tem que entender quanto de água está descendo. Nós estamos falando aí mais ou menos de quase 2 quilômetros de largura, quase 2 quilômetros de largura, e descendo. Outra informação, só para você entender, a Serra do Mar, que você, quando você pega imigrante, você começa a descer a Serra do Mar, ela tem 20 quilômetros, da parte alta lá de São Paulo até quando termina a serra, 20 quilômetros. Quando você sai de Jerusalém, eu já fiz esse caminho muitas vezes, já fiz várias vezes, você sai de Jerusalém, você vai para o Mar Morto, você desce 50 quilômetros até chegar ao Mar Morto. Então você começa a imaginar agora essa água descendo, a qual Ezequiel está vendo. E a informação é que quando essa água chegar no Mar Morto, tudo que está morto vai viver. Tudo que está morto vai ficar curado. E por que vai ficar curado? Porque a água vai chegar. A água que sai do trono de Deus. Não é água que sai de uma igreja. Não é água que sai de uma igreja, de um homem. É água que sai do trono de Deus. Mas eu queria que nesta noite algo fosse curado no seu coração e no meu também. Eu lembro de uma das pregações que o pastor Paulo Manzoni fez, e eu praticamente trouxe ela para a igreja, e ele usou a ilustração da pulga. E eu não vou me esquecer dessa ilustração da pulga, porque eu já me senti como uma pulga. Ele falou que fizeram um experimento de colocar uma pulga num lugar e tampar a pulga, tamparam a pulga. A pulga então pulava e batia no vidro em cima. E ela pulava e batia em cima, pulava e batia em cima. Até que chegou uma hora que ela percebe que ela não vai sair dali, que ela está limitada por causa daquela tampa, e a pulga para de pular, ela começa a andar. Só que ela é uma pulga.
Os mais novos sabem o que é uma pulga? Porque no passado nós tínhamos pulga, piolho, hoje já nem existe mais isso, né? Piolho, eu nem ouço mais falar de piolho. Existe piolho ainda? As crianças ficam com piolho, nem sei se tem. Mas no passado tinha pulga, gente. Toda casa tinha uma, se tivesse cachorro tinha pulga. E eu já me senti como pulga, porque tinham me limitado, a religiosidade, as minhas experiências espirituais me limitaram. E quando eu estava dentro da igreja evangélica, eu estava limitado, porque alguém tinha colocado uma tampa sobre mim. Isso pode, isso não pode, é assim que é a igreja. E eu passei então a não pular mais, a viver aquilo. Até que eu fui batizado com o Espírito Santo, e aí eu vi que eu podia pular. Que eu vi que eu podia ter uma outra vida. Essa ilustração do Paulo Manzoni, ela foi muito importante para mim. Porque hoje eu gostaria que fosse curada uma área da sua vida, que é a questão da confiança. Eu não quero falar somente de fé, eu quero falar de confiança. Porque fé todos nós temos. Agora, essa fé se estabelece mediante aquilo que eu confio ou não. Por exemplo, eu falo que eu tenho fé em Deus. Por que eu falo que eu tenho fé em Deus? Porque eu confio em Deus. Amém? Mas eu não sei se você sabe, grandes coisas que o Senhor faz, Ele faz por meio de homens. E a nossa confiança nos homens está lá embaixo. Cada vez mais embaixo. E quanto mais baixo, é mais o mar morto. É mais morto. Eu queria que você entendesse isso, porque nós vamos ter um momento profético aqui. Eu quero que você entenda o que o Espírito Santo mostrou para mim, porque olha o tamanho desse rio. Vocês viram o tamanho desse rio? Nós começamos a ver Ezequiel aqui, capítulo 47. Nós vimos que o homem começou a medir as águas, saiu 1000, e ele fez passar pelos joelhos, né, artelhos, joelhos, 1000. Quando você vê o tamanho desse rio, nós estamos falando de um rio de mais de 2000 metros de largura, 2 quilômetros de largura, por uma altura que não dava para passar a pé, e por uma inclinação absurda. Então essa água está descendo com violência, para mexer lugares mortos, para mexer lugares que estão parados. Essa água vai descer com violência. Só que, escute, aqui não está falando que essa água tomou toda a terra. Em Apocalipse diz que quando Jesus voltar, a sua glória, Ele vai tomar toda a terra com a sua glória. Mas essa água, ela não está tomando toda a terra, ela tem um limite. E qual é o limite dessas águas? Os côvados que foram contados. Sim, mas como é que eu sei os limites desta área? É fácil, veja só, ele fala assim no versículo 6, e me disse, viste isto, filho do homem? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao quê? Então esse rio não estava tomando toda a terra, esse rio tinha uma margem, ele tinha um limite. Tendo eu voltado, versículo 7, eis que à margem do rio havia o quê? O quê? Uma abundância de árvores. De árvores. E aqui o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Se nós não entendermos que Deus está fazendo a obra dele sobre a terra por meio da vida de homens, e nós continuarmos sendo enganados pelo diabo, no sentido de desconfiarmos de tudo e de todos, nós não vamos ser curados. E você pode estar perguntando assim, mas apóstolo, com que autoridade você fala isso? Eu vou te mostrar aqui na palavra. Deus, Ele usa homens para fazer a sua obra sobre a terra. Só que nós estamos cada vez mais desconfiados. Nós não confiamos mais em Supremo Tribunal, nós não confiamos na polícia, a gente não confia nisso, não confia naquilo. E automaticamente, por causa de tantos desgastes, a gente deixa de confiar também em pastores, em líderes. E nós justificamos essa nossa desconfiança por causa do erro dos outros. E isso é um processo, é uma cadeia, irmãos. É uma cadeia de desgaste.
onde vai se desconfiando de tudo, e aí você já não confia mais nem em você mais. A tua esposa não confia mais em você, teus filhos não confiam mais em você, tua empresa não confia em você, você não confia na tua empresa, e vive-se um círculo de desconfiança, e ainda que venha a palavra de Deus e diga assim, você vai ser abençoado, você não acredita. Você fala com a tua boca, eu creio, mas você desconfia, você não é crédulo. Por quê? Porque você tem na sua alma, nós temos na nossa alma, a questão da desconfiança, de desconfiarmos uns dos outros. E aí desconfiamos dos pastores, desconfiamos da liderança. Se alguém vai colocar a mão sobre a minha cabeça, é sempre bom ver quem vai colocar a mão sobre a nossa cabeça, mas não é bom quando eu olho e falo assim, esse daqui é pastor, esse daqui é diácono, esse aqui é jovem, esse aqui é velho. Por que eu tenho esse tipo de atitude? Porque eu sou desconfiado. Eu já tenho os meus paradigmas, eu tenho a minha forma de avaliar as coisas. E aí sabe o que acontece, irmãos? A gente vem na igreja, dá dízimo, faz culto, a pessoa ora, ama a Deus, mas ele não vê as coisas acontecer na sua vida. E sabe o que está faltando? Confiança. Confiança de que a igreja é igreja. Os homens que estão à frente da igreja não são perfeitos. O apóstolo Paulo mesmo, sabe quem foi o apóstolo Paulo? Na minha opinião, foi o maior apóstolo que a igreja já teve. Ele falou assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu consinto. Ele falou isso e não teve vergonha de falar isso, gente. Para mostrar que dentro da igreja não tem perfeição, mas tem condução. Escute, esse rio, nessa proporção, ele tem um caminho, e ele tem uma margem. O caminho desse rio, das águas, quem faz o caminho das águas é Deus. Fale comigo, é Deus. Quem faz o caminho das águas é Deus. Mas a margem são as árvores. O que delimita esse caminho são as árvores. E eu não sei se você sabe, mas eu gostaria de te ensinar isso com muito amor. Árvore, na palavra de Deus, muitas vezes ela é símbolos, ela é como se fosse uma ilustração de homens. Por exemplo, Salmo de número 1, versículo 2, né? Bem-aventurado então o homem que se compraz na palavra de Deus, que ama a palavra de Deus. Versículo 3, ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Quando Jesus curou aquele jovem de cegueira, ele falou assim, eu estou vendo os homens como árvores. Jesus, ele fala assim, você quer conhecer uma pessoa? Veja os frutos. Por que frutos? Porque ele está me comparando a uma árvore. Pelos seus frutos os conhecereis. No próprio livro de Ezequiel e nos profetas menores, muitas vezes se refere a reis e a reinos de homens com árvores altíssimas, fortíssimas, falando de árvores. Agora eu quero que você olhe, por favor, o versículo chave para nós podermos orar. Olha o versículo chave, versículo 12 que nós não lemos, Ezequiel 47, 12. Acharam? Aqui está escrito, junto ao rio, o que? As ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte que dará fruto para se comer. Então vamos aplicar isso a uma verdade. Se árvore está falando de pessoas, se essas águas aqui têm algum símbolo, porque eu tenho que entender que Deus está querendo me dar algum recado. Qual o recado que Ele quer me dar? Que simplesmente o mar vermelho, o mar morto vai ter vida? Por que Ele está falando de árvores? Aí Ele fala assim, lá no versículo anterior nós lemos, no versículo 7, Ele está falando que tinha toda a abundância de árvores. Aqui Ele está falando que nas ribanceiras vai ter muitas árvores. Essas árvores vão dar muitos frutos para se comer. Não fenecerá a sua folha, ou seja, essa folha não vai cair, essa folha não vai murchar, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem
do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha. Então aqui eu estou mostrando para você que a questão de nós não confiarmos muitas vezes naquilo que Deus está fazendo pela vida de homens, vai faltar a cura, vai faltar a folha, vai faltar o remédio. Como é que eu entendi o Espírito Santo nesses dias para poder ministrar o seu coração? Existem muitas coisas erradas acontecendo sobre o mundo, existem muitas coisas erradas acontecendo sobre o Brasil, existem muitos pastores que são inconvenientes, assim como existem também padres e pais de santos. Existem pessoas erradas? Sim. Mas aonde é que Deus me dá a condição de eu rejeitar todos, principalmente a sua palavra, por causa do erro de um e de outro? Ele não faz isso. Ele fala o quê? Ele fala: olhe o fruto, veja a consistência, porque essas árvores, elas vão dar frutos, e as suas folhas serão cura. Essas folhas, os frutos serão alimentos, e as folhas serão cura. O que está acontecendo hoje, igreja? Eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que um dia falou assim para mim, já falou isso algumas vezes para mim: eu não me movo mais nas minhas emoções. Porque às vezes, sempre aparece às vezes aqueles pastores, alguém fala assim: porque Deus vai te levantar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida, né? E a pessoa, ela falou assim para mim: eu não me movo mais debaixo desse tipo de emoção. E é muito bom tomar cuidado com essas emoções. Mas olha qual é o perigo disso. O perigo é que eu não me movo mais por meio dessas emoções, mas eu posso me fechar também para aquilo que é verdade. E eu mesmo, eu estou falando de mim, eu mesmo, se eu tiver uma palavra para dar, eu já fico preocupado em dar a palavra, porque eu falo: e se agora a pessoa pode achar que é algo de emoção? E nós somos assim, nós confiamos e desconfiamos. E aí, olha o que Jesus falou, escute, você vai ver qual é a tua confiança no teu marido, na tua esposa, porque às vezes você fala assim: não, eu e meu marido, nós estamos trabalhando pela nossa casa, mas se vocês não confiarem um no outro, confiar mesmo, de estarem juntos, vocês não vão chegar em nenhum lugar, porque reino dividido não prospera. Olha o que Jesus falou em João 14:12, vocês lembram? É um versículo que eu amo, né? Jesus falou assim: aquele que guarda as minhas palavras, né, e me ama, né, esse fará as obras que eu faço, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Mas esse tem que amar o Senhor Jesus, tem que confiar nele. Eu só vou fazer obras maiores se eu confio no Senhor. Eu só vou fazer as obras que Ele faz e outras maiores se eu confio nele. Se eu não confio nele, eu não vou fazer as obras que Ele faz, porque eu já tenho o quê? Será que vai dar certo? Jesus fala assim: ora com aquele cego. Aí você ora e fala assim: será que vai dar certo? Isso já é uma desconfiança de que Jesus não vai te ajudar. E isso vai para dentro do casamento, isso vai para dentro da empresa, isso vai para dentro dos relacionamentos. E o pior de tudo, escute, igreja, vem para dentro da igreja. Porque aí a gente tem uma direção de Deus. Eu não vou nem ficar falando aqui da Resgate, eu estou falando da igreja de Jesus. Aí a igreja tem uma direção de Deus, mas as pessoas, ela olham e falam assim: isso não é conveniente para mim, isso não é bom para mim. Ou seja, ela não confia de que aquilo que Deus está falando para a igreja é o melhor para a vida dela. E aí, uma vez que ela não confie, não tem folhas, não tem fruto, não tem alimento. E a pessoa está na igreja, você já deve ter conhecido alguém assim. A pessoa está na igreja, ela vem nos cultos, ela dá dízimo, mas ela continua vazia dentro dela, frustrada, triste. Parece que as coisas não andam. Aí você fala assim: por que não anda? Porque você não está se alimentando daquilo que Deus tem falado por meio da vida de homens. Por meio da vida de homens. Porque você julgou que todos os homens são iguais, todos os pastores são iguais, todos os maridos são iguais. Já viu mulher falando: o homem é tudo a mesma coisa? Não é não, eu não tenho nada a ver com o Lucas,
Ele com aquela barbichinha dele lá, eu não faço isso jamais. Mas já viu mulher falando, ela não fala isso? Sim ou não, mulherada? Homem é tudo a mesma coisa, não é não. Não é não. Por que a gente tem essa percepção? Porque nós já fomos nos decepcionando, nós fomos vendo coisas erradas, e aí nós vamos nos fechando. Aí amanhã, meu irmão, amanhã, minha irmã, você está na igreja de Jesus, porque a igreja não é de homens, a igreja é de Jesus, amém? O homem pode dirigir, mas o caminho das águas, quem traça é o Senhor. Agora, o que limita essa margem são as árvores. Se você quiser ver Gilgal, e você entrar no Google Earth, né, o Google mesmo, e você for lá para cima de Gilgal, você vai ver direitinho o caminho do rio Jacaré. Ele faz cada curva enorme. Você fala assim, como é que eu sei que é o rio Jacaré? É só você ver as árvores, que elas acompanham o rio inteirinho. O rio está lá, mas o que mostra que o rio está lá são as árvores. E eu queria nessa noite te convidar, porque eu preciso te ministrar. Eu queria te convidar essa noite a falar para Deus, Senhor, me ajude a confiar. Me ajude a confiar na palavra que eu tenho ouvido na tua igreja. Me ajude a estar junto da palavra que o Senhor tem, para que eu seja curado da minha alma. Para que eu seja curado. Sabe, tem gente confiando no Google. Tem gente confiando em pastor que nunca viu na vida. Tem pastores que estão falando que nunca tiveram ovelha. Tem pastor falando que tem milhares de seguidores que já foram excluídos de igreja. Mas as pessoas vão atrás. E muitas vezes o Senhor dá uma direção para a igreja. Não estou falando da Resgate, estou falando para a igreja, porque talvez você possa estar aqui e seja de outra igreja. E o Senhor dá uma direção e a pessoa ela se fecha, ela fala, não, isso aí não é conveniente para mim. Não haverá folha para cura, não haverá alimentos, se você se fecha para aquilo que Deus deu o caminho. Eu vou dar um exemplo para encerrar e nós vamos ministrar. Eu me converti numa igreja abençoadíssima, tradicional, com um monte de problemas, mas para mim era uma igreja muito abençoada. Eu aprendi muito. Tinha homens ali sérios com a palavra de Deus e me ensinaram a amar, salvar vidas, a ver as vidas, a dar o presente que é Jesus para as pessoas. Me ensinaram o beabá do cristianismo verdadeiro. Mas lá no meio dessa igreja, tinham momentos que tinha a Santa Ceia. E na hora que tinha a Santa Ceia, irmãos, um grupo de presbíteros sentava desse lado e um outro grupo de presbíteros sentava daquele lado. E esse grupo não se dava com aquele grupo na Santa Ceia. Isso era comum, é comum nas igrejas aí, infelizmente. E não se davam mesmo. Chegava no tempo de eleição na igreja, esse grupo queria destruir esse aqui destruía aquele. E o pastor, todo mundo queria destruir. Os dois grupos. Eu nasci numa igreja assim, irmãos. Eu nasci numa igreja assim. Meu pastor tinha muitos problemas. Teve muitas vezes que o meu pastor do púlpito, sentava eu e a Adriana assim, ó, na primeira e segunda cadeira, porque aqui tinha o órgão e muitas vezes a Adriana tocava o órgão, e eu sentava assim, e ele nos atendia, atacava assim, mas atacava diretamente, não dava nenhum recado não, atacava a gente. Eu nunca pensei em sair da igreja, eu nunca pensei em me levantar contra o meu pastor, eu só pensava em fazer a obra de Deus, porque eu tinha uma certeza na minha vida que me ensinaram. O homem pode errar, mas a palavra de Deus ela é inerrante. E uma vez que ele pregue a palavra de Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus, e eu vou obedecer a palavra de Deus. E não me importa se agora essa pessoa ela é realmente o que eu esperava,
porque eu espero é que a palavra de Deus frutifique por meio daquilo que ele está falando. Então a minha confiança era de que aquilo que ele estava pregando ia me abençoar. Independente do que ele fazia, eu tinha certeza de que aquilo que ele pregava ia me abençoar. E eu recebia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Vou fazer 63 anos. Eu fui muito abençoado durante todos esses anos. Porque eu aprendi que os homens de Deus, eles não são perfeitos. Mas a palavra de Deus que eles pregam, essa palavra é perfeita. E eu preciso entender que Deus fez assim. Quem fez assim? Deus. Me fale para mim, se você fosse Jesus, você escolheria Judas para ser seu discípulo? Hã? Sim ou não? Não, se você fosse Jesus, você ia escolher sim, porque Jesus escolheu. Te peguei, né? Mas se você fosse você não escolheria Judas. Eu também não escolheria, não. Jesus nos ensina o quê? O rio, ele tem o controle. As margens estão ali. Eu tenho que seguir nesse rio e entender que eu preciso me submeter a essa água que vai descer para ser cura para todos. Quando a água chega lá embaixo, no Mar Morto, o que é que não cura? Como assim o que não cura, apóstolo? Nós vimos na palavra que tudo vai ser curado. Não. Leia depois o que eu não li. Você vai ver que as poças, os pequenos lagos, os açudes que se formam, onde a água para, ali não vai haver cura. Mas aonde o rio está passando, ali tem cura. Então eu vou fazer uma coisa com você nessa noite e quero que você ore. Não deixe nada parado na sua vida. Não deixe parar nenhuma poça na sua vida. Entenda que Deus tem esse rio, que Ele levantou homens para nos conduzir, para nos mostrar direções. Confie no que Deus está fazendo, para que quando tiver uma palavra agora, eu vou liberar uma palavra, que você seja curado. Peraí, se você não confia em mim, como é que você pode receber uma palavra para ser curado? Você não confia em pastores, como é que você vai passar e as pessoas vão orar por você? Então o inimigo já te travou, ele te impediu de você ver milagres. Porque você acha que é Deus que vai fazer o milagre. Sim, é Ele que vai fazer o milagre, mas Ele vai usar as pessoas para isso. Ele falou, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome farão milagres, em meu nome falarão em novas línguas. São esses que Deus levantou para fazer a sua obra. E nunca Ele disse serão perfeitos, mas Ele disse, mas vai ser no meu nome. Abra o seu coração, seja curado. Peça para Deus, Senhor, me ajude a confiar. E quais são os sinais de quem confia? Está junto, obedecer, está junto. Aprender, como Jesus falou, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Feche a sua Bíblia, nós precisamos orar. Dá para colocar aí, por favor? Versículo 11, coloca 47:11 aqui, porque muitos não vão acabar lendo. Olha, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos o quê? Serão deixados para o sal. Não retenha nada. Anda no rio. Deixe as águas de Deus te levar. Confia nele. Confia na igreja, confia no Senhor. Ah, mas olha os frutos. Agora eu falo da Resgate, temos 28 anos de imperfeição aqui. Sabe que são 28 anos de imperfeição? Somos nós, você está olhando para nós. São 28 anos que nós estamos dependendo de Deus, porque se nós não dependermos de Deus, nós estamos nas águas. Só tem gente imperfeita aqui. Mas como nós dependemos de Deus, Ele vai fazendo o caminho e as coisas vão dando certo.
Somos imperfeitos? Nós somos, mas o nosso Deus é perfeito. E quando você tem árvores que te cercam e você agora está nesse rio, e olha, meu irmão, acredite, é um rio violento. Não é como quando você vai lá para a Olímpia e fica dentro daquele riozinho lá de água quentinha, dando voltinha na boia. É bem pirambeira mesmo. Mas por onde essas águas passam haverá cura. Se você receber isso, a cura não vai chegar somente em você, vai chegar na sua família. Todos que você se envolve vão ser curados. Fechou sua Bíblia? Queria chamar os oficiais aqui para frente. Enquanto eles estão vindo e vão se arrumar aqui, deixa eu explicar para você como que nós vamos fazer. Eu vou orar antes de qualquer coisa, antes de você vir para frente, nós vamos orar. E as árvores, eu já tinha pensado no ato profético antes mesmo da palavra, então agora eu vou usar a palavra, tá? As árvores vão ficar aqui, ó. As árvores vão ficar 2 fileiras de árvore. E você vai passar pelas águas, você vai entrar ali. Eu tenho aqui desse lado ministros de cura, pessoas com dons de cura, pessoas com dons de operação de milagres, pessoas com dons de misericórdia estão aqui. Para lá nós temos outros dons. Então, a hora que você entrar aqui, nós vamos orar por você. Vamos começar a orar por você. E você vai passar pelo teu caminho aqui e vai chegar lá. Quando chegar lá, nós vamos colocar água nas suas mãos, ok? Você vai receber dessas águas, águas que saram, águas que vêm do trono de Deus. Escute, quando Jesus falou para aquele jovem cego, vai lá e se lava no tanque de Siloé, me ajude, pensa, você precisa pensar. Aquele homem foi lá no tanque de Siloé e se lavou. Jesus tinha colocado barro nos olhos dele. Aquela água do tanque de Siloé salvou o homem? Curou os olhos dele? Eram as águas que tinham a cura? O que é que curou ele? A confiança de que Jesus tinha mandado ele fazer aquilo e ia dar certo. Então aqui seja um momento de confiança sua, de que as águas de Deus estão sobre você e elas vão trazer cura sobre a sua vida. O bispo Clodoaldo e o pastor Rafael vão estar colocando água sobre as suas mãos. Não é a quantidade de água, mas é o ato profético sobre você. Você vai receber essa água sobre as suas mãos, vai passar por ali. Ali vai ter alguém com uma toalhinha para colocar na sua mão, você seca e continua. Feche o corredor. Feche, vai para frente, por favor. Isso. Feche o corredor. Isso. Nós não vamos estar tocando em você, nós só vamos orar por você. Mas agora eu quero orar antes de você vir para frente. Feche seus olhos. Talvez você tenha sido enganado por alguém. Talvez você tenha aprendido a não confiar nas pessoas por ter visto tantas coisas erradas sobre a nossa nação, sobre o mundo. Talvez você tenha vindo de outra igreja e você tenha sido entristecido por alguma razão. E você hoje, na sua alma, tem lá dentro essa questão da desconfiança. Mas eu queria te convidar nessa noite a falar para Deus: Senhor, me ensina a confiar. Me ensina a confiar que o Senhor age na igreja por meio dos teus líderes, por meio dos homens e mulheres que o Senhor tem levantado, assim como o Senhor me levantou. Deixa eu falar uma coisa que vai acontecer nessa noite. Muitos de vocês vão ser curados com relação à confiança que você tem em você mesmo. Porque tem gente que está aqui que não confia mais em si mesmo. E eu quero te dizer, a partir do momento que você começar a confiar naqueles que Deus tem levantado, você vai começar a confiar na tua esposa, você vai começar a confiar no teu marido, você vai começar a ter confiança na tua empresa. E você vai ter certeza que tudo que Deus falou vai acontecer. E eu vou falar uma palavra para você que eu não tenho medo de falar aqui. Não vai demorar, vai ser rápida. Assim como essas águas que saíam do trono, a gente não vê, mas elas desciam rápido até o Mar Morto e agitou o Mar Morto, assim também as águas sobre a tua vida vão agitar tudo que está morto na sua vida.
e vai ser rápido. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir pelas nossas vidas, pela minha vida e pela vida dos nossos líderes aqui, pela vida de toda a tua igreja. Ajuda-nos a crermos que o Senhor está agindo. Senhor, o Senhor nos mandou ver os frutos, e nós olhamos os frutos. E nós te agradecemos, porque nós temos visto a tua bênção sobre esse ministério nesses 28 anos. E a tua graça, apesar de nós não sermos perfeitos, o Senhor é um Deus perfeito, um Deus que vem agindo. E esse é o tempo que nós colocamos diante do Senhor, para a cura das pessoas. Que nesta noite seja curada a confiança dos seus corações. Que eles possam voltar a confiar em si mesmos. Que eles possam voltar a confiar na sua esposa, nos seus filhos. Que eles possam voltar a confiar nos seus negócios. Que eles possam voltar a confiar que o Senhor está à frente de tudo isso, acima de tudo isso. E que ainda que homens errem, o Senhor continua descendo com as suas águas. E aquilo que está morto vai ser saudável, vai ser curado. E a nossa casa vai ser transformada. Eu peço que venha esse tempo de cura, de amor, para que nós possamos amar realmente, verdadeiramente, aqueles que nós dizemos que amamos, sem resistência, sem medo, sem religiosidade. Que nós possamos realmente nos abraçar e nos beijar, tendo a certeza de que o Senhor está entre nós, não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor é o Deus que está entre nós. Traz a vida sobre o relacionamento, traz a vida sobre o casamento, traz a vida sobre amizades, traz a vida, Senhor, sobre tudo aquilo que está parado, que essas águas paradas saiam da nossa vida. Senhor, abre os caminhos agora, nós agora abrimos as valas, para que a água parada, que tudo que está parado nos charcos, tudo que está salgado, saia, Senhor. E venha esse tempo de bênção sobre as nossas vidas, de relacionamentos novos, de amizades e confianças que sejam do céu. Faz isso entre nós, Senhor. É o que nós queremos. Peço a tua cura. Peço cura física quando estiverem passando por esse lugar, Senhor. Que o Senhor ministre e o Senhor opere milagres em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então eu vou organizar, deixa eu só arrumar aqui. Amém. Então, vamos fazendo assim, não precisamos ficar de pé, nós vamos adorar a Deus, amém? Vamos estar adorando. Então, vamos saindo aqui por essas fileiras, as primeiras fileiras, elas vão saindo, vão passando, dá a volta lá por trás e vai voltando, tá bom? Acabou essa fila, acabou aqui. Começa aqui por baixo, vão vindo. Bispo Alex, se você quiser vir para frente também com a gente, pode vir, viu? Você está trabalhando. Aí nós vamos de baixo para cima. Acabou essa fileira, começamos de baixo para cima até a última fileira. Amém? Eu também vou descer, quero também estar orando por vocês. Podem vir, que o Espírito Santo faça a obra entre nós. Eu quero fluir.
Tu és a fonte, Senhor. Leva o meu interior. Eu quero
Desce o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. 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 Deixa o céu descer.
Vamos ficar em pé, igreja. Adore o Senhor. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Você que está perto da tua esposa, está perto do teu marido, abraça ele agora. Você que está sozinho, não tem problema. Você que está sozinho, você vai orar da mesma maneira, tá bom? Você que está junto com a tua esposa, você vai orar da mesma maneira. Você que está sozinho, você vai orar. A nossa oração agora é para que Deus nos ajude a confiarmos uns nos outros, para que não haja reino dividido na nossa casa, para que nós possamos confiar na palavra de Deus, nas direções que Deus nos dá como igreja, e que nós como família, todas nós prosperemos em nome de Jesus, que não haja doença no meio da nossa casa, as folhas sirvam de saúde para cada um de nós, as palavras, os aconselhamentos venham de forma poderosa para curar, para libertar, que haja alimento entre nós, que ninguém aqui passe fome, fome espiritual, vazio. Senhor, nessa noite eu quero pedir pelas nossas famílias, para que o Senhor nos una, para que haja uma unidade de espírito, assim como nós somos ó Deus, um só corpo como igreja, assim como nós somos um corpo, marido e mulher, assim nós pedimos também essa unidade, para que haja saúde no meio da nossa casa, para que haja integridade, para que haja salvação dos nossos filhos, para que haja salvação dos nossos familiares. Faz a tua obra, Senhor, de milagre, sobre esses que são homens e mulheres empresários, esses que são homens e mulheres, Senhor, trabalhadores, abençoa as suas mãos, para que nesta unidade, cada palavra liberada aqui na igreja, prospere sobre a vida deles, pois será um ano doce, Senhor, será um ano abençoado sobre a nossa vida, um ano onde veremos o Senhor agindo sobre nós em cada momento, quer sejam lutas ou não, o Senhor sempre estará do nosso lado, e nós venceremos em todas elas, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Age sobre nossa casa, Senhor, age sobre a nossa família. Ó Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Senhor, aplauda o Senhor Jesus. A nossa liderança pode voltar para o lugar, por favor. A liderança pode voltar. Fique em pé só mais um minutinho que eu vou te abençoar. Deixa eu dar algumas instruções. Uma coisa é aquilo que a gente recebe, né? E isso tem que descer para o nosso coração. Então, busque vigiar se aquilo que você tem recebido de Deus, por meio da igreja, se você tem confiado nessas palavras. Amém? É muito importante você confiar naquilo que Deus está falando, porque Ele fala usando os homens. Amém? Eu queria, por último, fazer aqui um convite. Tem alguém aqui que está aqui pela primeira, segunda vez, 10 vezes, e você nunca falou, Jesus, entra na minha vida? Deixa eu te falar uma coisa.
A coisa mais importante é entregar a vida para Jesus. Esse rio que nós vimos, o trono, não dá para te ensinar agora. Mas Jesus falou que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele quer fluir em você, mas tem que ser Ele, não é pastor de igreja. Então eu não consigo fazer isso. Só quem pode fazer isso é Jesus. Se você nunca falou, você talvez já tenha ido em muitas igrejas. Eu fui em muitas igrejas antes de entregar minha vida para Jesus. Talvez você tenha ido já em muitas igrejas. Mas se você nunca falou, Jesus, entra no meu coração. Seja o Senhor da minha vida. Você precisa fazer isso. A palavra de Deus diz em João 1,12, diz que Ele veio para os que são seus. E todos quanto receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer que Jesus entre na sua vida hoje? Você nunca fez essa oração? Eu podia orar com você hoje. Um dia oraram comigo. Esse que está falando com você, um dia oraram comigo também. Talvez eu precise orar com você. Porque, olha só, nem orar a gente sabe. Né? Eu lembro que quando eu estava numa outra igreja, eu sabia fazer tantas coisas, mas eu não sabia falar com Deus. E aí uma pessoa falou com Deus por mim. Eu queria orar com você. Você quer que eu te ajude nessa oração? Tem alguém que nessa noite quer falar, Jesus, entra na minha vida? Vem cá, deixa eu orar com a senhora. Vem cá. Tem mais alguém? Pode vir. Glória a Deus. Sabe por que eles estão aplaudindo? Eles estão aplaudindo porque lá no céu, quando a gente dá dinheiro na igreja, não tem festa. Lá no céu, quando a gente vem na igreja, não tem festa. Mas quando um de nós falamos, eu quero Jesus, tem festa no céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está melhor? Você está melhor? Está melhor? Vai ser curado completamente em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer vir aqui para frente? Para a gente fazer essa oração? Olha, eu não estou chamando você. Glória a Deus. Pode vir. Eu gostaria muito que vocês ficassem aqui nessa igreja. Mas eu não estou chamando vocês para ficar na igreja, eu estou chamando vocês para ir para o céu, amém? Glória a Deus. Eu gostaria muito que você ficasse nessa igreja, mas eu não estou chamando você para ficar nessa igreja. Eu estou chamando você para ir para o céu. Quando você dá a sua vida para Jesus, nós vamos para o céu. A igreja vocês escolhem, amém? A igreja vocês escolhem. Tem mais alguém que quer vir aqui para frente? Vamos orar? Nós vamos orar todo mundo junto e você faz a sua oração. É a sua oração, eu só vou te ajudar, tá bom? Fechem seus olhos, igreja, orem junto com eles, falem assim: Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor morreu por mim. Domingo agora, eu vou celebrar a tua morte e ressurreição. O Senhor é o meu Salvador. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Seja o meu Deus. Entra no meu coração. Para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém? Senhor, eu peço pela vida desses meus irmãos que estão aqui na frente. Peço que o Senhor os encha com o teu Espírito. E eles tenham experiências com o Senhor. Cura, libertação. Que venha sobre eles todo o poder do teu Espírito. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Dá a mão para quem está do seu lado. Dá a mão para quem está do seu lado. Vocês podem ficar aqui na frente mesmo, não tem problema. Eu só vou orar e vou abençoar todo mundo para sair. Amém? Quinta-feira que vem nós continuamos. Quinta-feira que vem vamos passar pelas águas novamente. Quinta-feira que vem vamos aumentar o nível. Amém? A água agora foi no calcanhar. Quinta-feira vamos até o joelho. Amém? Vem uma porção maior. Vamos lá. Eu creio, receba, confie. Você precisa confiar. Para que a coisa aconteça, você tem que confiar. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, o amor de Deus Pai te acompanhe, te abençoe, e que a Jesus que está sentado no trono seja toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Amém, Senhor. Vai na paz, Deus te abençoe.
Dá um beijo no teu irmão e fale para ele, tem mais, o Senhor tem mais para você. Confia na palavra que está sendo liberada. Fala para o teu irmão, tem mais para você. Amém? Vai na paz.